Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Muito Mais Que Nutri. Hoje a gente está começando aqui uma série muito legal que eu desenvolvi com muito carinho para vocês, que vai chamar Desmistificando. E nessa série eu vou trazer para vocês uma porção de alimentos, diversos alimentos, para poder mostrar e realmente desmistificar algumas crenças, alguns mitos que tem em cima de alguns alimentos, nas preparações das refeições, né? Como que você pode usar cada um desses alimentos, como que você pode colocar na sua dieta todos eles. Então eu acho que vai ser muito interessante para você, então vai ficando comigo, que eu tenho muita coisa interessante para poder te mostrar. E antes da gente começar, eu vou te convidar a clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, que vai ser muito importante para mim, para continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês, para poder continuar me empenhando, para poder trazer conhecimento para vocês. Isso é muito importante para mim. Eu acredito que todo esse conhecimento aí que eu vou trazer para vocês vai ser muito importante e fundamental para conseguir tirar as crenças, os mitos que podem atrapalhar e muito você quando for começar o seu protocolo de dieta e também para poder começar a melhorar a sua saúde como um todo. Bom, e o assunto de hoje é o seguinte: gorduras, mais especificamente lipídios. E para falar disso a gente vai falar de 3 alimentos específicos, que são eles: óleo, azeite e manteiga ou margarina, como você quiser. E vamos lá, já estou com eles 3 separadinhos aqui para poder te mostrar, falar um pouco mais sobre eles e como que você pode tirar o melhor proveito desses alimentos na sua dieta. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é sobre as funções das gorduras, dos lipídios. Basicamente tem algumas funções muito importantes. E antes de você começar a achar que gordura é sempre algo ruim, que te remete a algo que pode realmente te engordar, tem muita coisa por trás que você não sabe então. Primeira função das gorduras, elas são uma das principais fontes de energia que o ser humano pode obter. Ela vai apresentar cerca de 9 quilocalorias por grama de alimento. Então, se você comparar com o carboidrato, que tem 4 quilocalorias por grama, e a proteína, que também tem 4 quilocalorias por grama, você vai ver que as gorduras têm mais do que o dobro na porção. Então, as gorduras são uma excelente fonte de energia para todo ser humano. Uma segunda função dos lipídios é o transporte de vitaminas lipossolúveis, seja vitamina A, D, E e K. Então eles são fundamentais para poder fazer esse transporte dentro do organismo. Sem transporte não existe absorção. Então quando você faz a ingestão dessas vitaminas, você precisa de um veículo e os lipídios serão esse veículo. Uma terceira função importante dos lipídios é a precursão de hormônios, ou seja, eles auxiliam na produção de hormônios como testosterona, progesterona, estradiol, que são hormônios que todo ser humano tem, alguns mais em homens como a testosterona e outros mais em mulheres como a progesterona. Então é outra função muito importante dos lipídios e das gorduras. Uma quarta função dos lipídios seria de isolantes térmicos. Eles vão auxiliar o nosso corpo, vão fazer uma função de isolar, de deixar o nosso corpo mais quente. Legal, agora que você já sabe alguma das funções dos lipídios, quais são as recomendações deles? Qual a quantidade que você deveria utilizar no seu dia a dia, na sua dieta, para ficar legal? Bom, eu costumo recomendar entre 20% a 30% da utilização de lipídios na dieta. Por que essa recomendação? Pode ser mais, pode ser menos? Sim, pode ser mais, pode ser menos, mas na literatura, nos estudos científicos, é basicamente essa quantidade que está sendo recomendada. Então eu recomendo que você fique mais ou menos nessa faixa de lipídios dentro da sua dieta para você conseguir tirar bons proveitos deles. E como que são divididos os lipídios? Como que são divididas as gorduras? Quais categorias que eles se enquadram? Bom, basicamente são 3. O primeiro tipo de gordura são as gorduras trans. É um tipo de gordura que eu não recomendo que você tenha muito na sua dieta. Inclusive você pode zerar esse tipo de gordura da sua dieta. Por quê? Porque são gorduras provenientes da hidrogenação. E essas gorduras são muito utilizadas na indústria de alimentos para utilizar em alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque eles melhoram a vida útil de prateleira desses alimentos, eles fazem com que esses alimentos consigam durar mais. E essas gorduras são péssimas para o nosso organismo porque elas têm uma péssima digestão. Então, a probabilidade de elas se acumularem nas artérias, a probabilidade de elas se acumularem como gordura mesmo no tecido adiposo é muito grande. Então, você deve evitar esse tipo de gordura. É natural que na sua dieta pode haver alguns alimentos, você utilize alguns alimentos que contenham gorduras trans. Possivelmente a manteiga é um alimento que vai ter alguns tipos de gorduras trans. E aí não estou falando que você tem que tirar completamente da sua dieta, parar completamente, mas é legal que você reduza, que você use uma menor quantidade de alguns alimentos que necessariamente possuem maior quantidade de gorduras trans.
Um segundo tipo de gordura seriam as gorduras saturadas, e aí que entra a manteiga, margarina, que são gorduras de fonte geralmente animal, você encontra mais em animais. E como que você encontra essas gorduras? Geralmente elas estão sempre em formato sólido, diferente das gorduras insaturadas, que estão sempre no estado líquido. E as gorduras insaturadas são divididas basicamente em dois subgrupos, que são as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas. As monoinsaturadas basicamente têm um tipo de ligação dupla e as poliinsaturadas de duas a mais tipos de ligações duplas na cadeia ramificada delas. E agora eu quero falar mais especificamente desses três elementos aqui, que são basicamente, principalmente fontes de gorduras. A manteiga, nesse caso, vai ser fonte de gordura saturada e aí você tem que ter alguns cuidados com a quantidade de gordura saturada que você vai ingerir no seu dia a dia. E as recomendações que a gente tem sobre as gorduras saturadas são de apenas 10%, ou seja, o limite que você poderia utilizar no seu dia a dia são de 10% de gorduras saturadas. Ah, mas é muito difícil, como é que eu vou conseguir calcular tudo isso? Geralmente é bem difícil de calcular essa quantidade de gorduras saturadas, porque você muitas vezes acaba comendo alguns alimentos diferentes que não estavam prescritos no seu protocolo e aí você acaba perdendo um pouco essa noção. Mas já posso te adiantar, e aí voltando no assunto dessa série, que é o Desmistificando, que você não precisa ficar realmente bitolado com isso. Se você passar de 11%, 12%, isso não vai fazer uma mudança significativa se você estiver seguindo um protocolo de dieta saudável, que você consiga ter não só resultados no seu corpo, mas na sua saúde. Então, se essa quantidade variar dos 10%, não vai ter grandes problemas. E por que essa quantidade de gorduras saturadas deve ser só isso, só tão pouco? Porque gorduras saturadas têm uma pior digestibilidade, o nosso corpo demora mais a digerir esse tipo de gordura. Então, quando ele demora mais a digerir isso, a absorver essas gorduras, o que acontece? Elas podem se acumular, fazer como se fossem plaquinhas mesmo nas nossas artérias. Isso aí pode gerar uma aterosclerose, pode gerar um entupimento dessas artérias. Talvez no curto prazo isso não aconteça, mas com o hábito diário de você consumir uma quantidade elevada de gorduras saturadas, muitas vezes os alimentos que têm gorduras saturadas também estão presentes as gorduras trans. Pode ser que no futuro você venha a desenvolver algum tipo de doença crônica, então você precisa se atentar a isso também. Beleza, entendi tudo isso, então quer dizer que eu não vou usar mais manteiga, eu vou parar de usar isso, vou parar de comer no final de semana minhas refeições livres. Não, você não precisa fazer isso, você não precisa levar uma vida que você não quer levar, uma vida chata. Você tem que fazer as coisas que você realmente gosta. E o que eu estou trazendo para você é basicamente para você conseguir melhorar a sua saúde, você conseguir ter esse conhecimento para você inserir na sua vida. E não ficar pensando nisso o tempo todo como se fosse uma regra que você precisa seguir e basicamente você não vai conseguir seguir se você não tiver prazer para fazer isso aqui. E agora vamos falar das gorduras insaturadas. Bom, esses dois elementos, óleo e azeite, são uma das principais e melhores fontes de gorduras insaturadas que você pode ter. Por quê? Basicamente as gorduras insaturadas que tem nesses dois elementos, eu vou falar das três principais, que são ômega 9, que é o ácido oleico, ômega 6, que é o ácido linoleico, e ômega 3, que é o ácido linolênico. O ômega 3 em si, ele tem uma quantidade muito pequena nesses alimentos. Por isso que é recomendável a ingestão de um suplemento alimentar de ômega 3. Por quê? Porque tem até menos de 1% de concentração de ômega 3 nesses alimentos. Então, o ômega 3 e o ômega 6 você pode considerar como gorduras essenciais. Ou seja, o nosso organismo ele não sintetiza, ele não produz. Então, você precisa ter isso através dos alimentos. Porém, como nos alimentos em si, até mesmo nos peixes, você não consegue encontrar uma quantidade muito boa e plausível para poder melhorar de verdade a sua saúde, a recomendação de um suplemento pode ser que caia bem. Você pode conseguir adequar isso na sua dieta, nas suas refeições? Pode, mas a quantidade de alguns peixes e de óleos que você teria que ingerir seria uma quantidade um pouquinho maior. E aí você pode ter alguns problemas derivados de alta ingestão de gordura, que por mais que sejam gorduras boas, talvez em grande quantidade também vai fazer mal a você. E um fato muito curioso sobre o ômega 9, que está muito presente no azeite, tem até 85% de concentração no azeite em específico. Ele é um ácido que está presente em cerca de 42% no leite materno, ou seja, ele tem alta abundância. E esses três tipos de ômegas, eles têm papéis fundamentais e muito importantes.
Um papel muito importante deles é melhorar o perfil lipídico como um todo. Eles vão ajudar a diminuir os percentuais de colesterol LDL e aumentar os percentuais de colesterol HDL. Então, se você tem um entendimento que colesterol HDL é um colesterol que vai te ajudar, te auxiliar na sua saúde, e o LDL é um colesterol que geralmente a gente precisa estar com ele um pouco abaixo, não diria zero, porque você tem umas quantidades ideais desse colesterol LDL. Ele é um transportador, então você precisa dele no seu organismo, você só não pode ter ele muito alto. E você tem ele muito alto quando você utiliza alguns tipos de gorduras trans em excesso, alguns tipos de gorduras saturadas em excesso. E quando a gente fala que você está trocando uma gordura pela outra, e não é isso, é mais ou menos, porque nos óleos, nos azeites, você tem uma quantidade de gorduras insaturadas que quando você ingere, você melhora o seu perfil lipídico e aí você começa a melhorar a concentração de gorduras no seu organismo como um todo, no seu sangue. Então, por isso que a gente fala que existe uma quase troca quando você faz uma ingestão de alimentos, de gorduras insaturadas com maior frequência na sua dieta. E melhorando o seu perfil lipídico, você vai ter uma melhora do seu sistema cardiovascular como um todo, ou seja, diversos benefícios desses ômegas. Ainda tem estudos comprovando a eficácia desses ômegas 3, principalmente no combate, na prevenção do câncer. Então, se eu posso dar um conselho para você hoje comece a colocar esses tipos de alimentos nas suas refeições. Muito bem, agora que eu te passei todas as informações, que você já sabe o que é uma gordura saturada, que você sabe o que é uma gordura insaturada, por que essa série chama Desmistificando? Porque basicamente existem muitos mitos por trás disso daqui, como que você utiliza isso e principalmente na hora de preparar refeições. Você já deve ter ouvido muitas vezes que é melhor utilizar óleo para poder preparar um alimento, que é melhor utilizar azeite, manteiga, gordura hidrogenada. Olha só, o que eu tenho para te falar o que vai influenciar diretamente se isso vai ser algo benéfico ou não para você, qual que você vai utilizar ou não, é a quantidade que você vai colocar de cada um e o tempo que você vai utilizar de cada um para poder coccionar esses alimentos, ou seja, para poder cozinhar, para poder fritar, isso tudo. Beleza, e agora que você já sabe disso, eu quero te trazer uma informação importante. Óleo e azeite na preparação. Qual você deve utilizar? Qual escolher? Como eu acabei de falar, você pode utilizar os dois. Porém, o óleo em si ele tem uma maior temperatura de saturação, ou seja, de virar gordura saturada. Quando você coloca as gorduras, mesmo que insaturadas, para poder cozinhar, para poder fazer os seus alimentos, se eles ficam muito tempo em preparação, se eles ficam muito tempo ali cozinhando, aumentando a temperatura deles, eles podem realmente virar gorduras saturadas. Quando você sabe disso, quando você sabe que está passando do ponto, quando começar a aparecer umas crostinhas pretas no seu óleo ou no azeite mesmo, então se você pode utilizar ou escolher um desses dois alimentos, eu te recomendo que você faça basicamente um fiozinho, passe até um guardanapo na sua panela, na sua frigideira, para você basicamente untar a frigideira e dar um saborzinho diferente ou não deixar grudar na sua panela, na sua frigideira, seja lá como for. Então você pode realmente utilizar os dois. Você não vai passar horas fritando alguma coisa. Se você estiver fazendo alguma fritura, uma batata frita, um filé de frango à milanesa, qualquer coisa que você estiver fazendo para poder fritar que estiver sobre imersão, aí a gente já passa para um outro nível, você já vai estar fritando aquilo ali, você vai estar colocando e submetendo a uma temperatura muito alta e que provavelmente não só o óleo em si em alta temperatura, mas o que você está coccionando, o alimento que você está colocando ali, como a batata frita ultraprocessada, por exemplo, já tem uma quantidade muito grande de gorduras saturadas e de gorduras trans. Então não é em si o óleo ou o azeite que vai te proporcionar um malefício, mas sim um todo, toda a preparação que você está utilizando. Então se eu posso te recomendar alguma coisa evite frituras, utilize mais assados, mais grelhados, isso vai ser mais benéfico para a sua saúde como um todo. E você consegue ter ótimas refeições fazendo suas preparações, seja assado, grelhado ou cozido. Beleza, Matheus, muito legal saber sobre isso, gostei da informação que você me trouxe, porém eu já vi você utilizando a manteiga ou a margarina para poder fazer um ovo, para poder utilizar em alguma outra preparação. É verdade isso? Sim, é verdade, eu utilizo e gosto. Mas por que você faz isso se você acabou de falar que é fonte de gorduras saturadas, que ainda pode ter fonte de gorduras trans? Porque basicamente estou trazendo para você que a série como um todo, o que eu gosto de falar para as pessoas é isso, desmistificar. Eu quero te dizer que você pode utilizar isso e ainda assim ter uma rotina saudável, ainda assim você seguir um protocolo de dieta e ainda assim ter bons resultados, não só para o seu corpo, mas para a sua saúde também. Por quê? Porque se você utilizar em quantidades específicas,
como eu te falei, em pequenas quantidades não vai ter um problema a longo prazo. Então você pode ficar despreocupado se você não fizer disso uma rotina constante, que você sempre utilize em todas as preparações a manteiga e em grandes quantidades. Faça como eu falei, pegue um guardanapo, passe em volta da frigideira e faça os seus alimentos ali, o seu ovo, como você quiser, não vai ter problema. E por hoje é basicamente isso que eu tinha para falar para você. Espero que você tenha gostado de todo esse conhecimento, toda essa informação que eu preparei e trouxe exclusivamente para você conseguir melhorar a sua vida, a sua saúde, o seu corpo. Eu venho te fazer novamente o convite de você se inscrever no canal, de você compartilhar com seu amigo, alguém que você acha que precisa dessa informação também, para alguém que você acha que mistifica tudo, que tem crenças limitantes que impedem ele de utilizar esses alimentos para poder fazer as suas preparações. Você vai me ajudar bastante e também eu espero que isso ajude você também na sua vida como um todo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.